Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez. É a segunda vez que nós estamos aqui. E a primeira vez, o Senhor proporcionou que eu estivesse aqui para receber uma ministração maravilhosa, aprender muita coisa com os irmãos. E hoje estamos aqui para poder falar sobre o tempo do fim. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 46, no verso 9. Mas antes que nós venhamos ler, deixe sua Bíblia aberta em Isaías 46. Eu gostaria ainda de render ao Senhor uma oração para que Ele possa nos conduzir em toda a verdade e para que a palavra dEle possa ser profundamente plantada nos nossos corações. Obrigado, meu irmão. Deus soberano, agradecemos ao Senhor. O nome que deve ser exaltado aqui deve ser somente o Teu. A palavra que deve ser ministrada tem que ser somente a Tua. Rendemos ao Senhor e pedimos ao Senhor a graça do Senhor sobre nossas vidas. Que o Senhor possa tomar a minha boca e que seja ministrado aos corações dos nossos irmãos a Tua palavra. Muito obrigado, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. O profeta Isaías é um profeta que teve muitas experiências com Deus. Até o 5º capítulo, Isaías apontava para todo mundo e falava assim: assim diz o Senhor, ai de vós, ai de vós, ai de vós. No capítulo 6 ele fala: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando ele vê o Senhor ali, aí ele termina dizendo assim: ai de mim que vou perecendo. Quanto mais próximos de Deus, mais a gente vê o tanto que nós estávamos distantes dele. Ai de mim que vou perecendo. Quem falou isso foi um profeta. Aí ele teve muitas experiências com Deus, e aqui o Senhor usa. E aí o Senhor dizendo por intermédio dele, diz assim, o verso 9, Isaías 46, 9: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que eu faço o quê? Que eu anuncio o fim desde o princípio. E que fala desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. E digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Irmãos, do início ao fim da palavra de Deus, desde Gênesis, Deus está falando do fim. Lá no início Deus fez o céu e a terra, lá no fim Ele fala: eis que faço nova todas as coisas, e vi novos céus e nova terra. E assim Deus vem fazendo com todas as outras coisas. E no fim, Ele nos dá direito de comer da árvore da vida, que estava lá no Éden, lá no jardim. A princípio, eu queria somente apresentar aos irmãos isso aqui, para vocês baixarem essa apostila gratuita, para vocês, livre, para vocês imprimirem, tá? Sobre o Apocalipse, em perguntas e respostas. Então, quando o Senhor foi nos ministrando, quem elaborou ela, além de mim, foi o pastor Rafael Mikio, meu amigo lá no Japão, e ajudou a gente a concluir esse trabalho. Ainda vamos fazer alguns acréscimos, né? Mas ela vai estar disponível no fim eu vou colocar um site para os irmãos fazerem o download. Bem, olha que coisa linda. Por que a gente deve estudar tanto o Apocalipse? Primeira coisa é por causa das grandes promessas. Olha o que está escrito. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para quê? Para mostrar, para revelar, para mostrar aos teus servos as coisas que brevemente devem acontecer. A primeira coisa que a gente precisa entender, o Apocalipse, ele não está ocultando de nós as coisas. Pelo contrário, é revelação. Revelar significa tirar o véu. Aquilo que estava escondido de nós,
o Senhor veio, tirou o véu e agora revelou para nós as coisas que vão acontecer. Olha que coisa linda. Terceiro verso: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós somos todos bem-aventurados, tanto os que estão lendo quanto aqueles que estão ouvindo, porque o tempo está próximo. Nós estamos vigilantes, enchendo as nossas lâmpadas de azeite, e não vamos ser, de modo algum, reprovados diante do Senhor se guardarmos o que está escrito. Daniel 12, verso 4, há uma referência dizendo: e tu, Daniel, encerra ou fecha as palavras deste livro, e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte a outra e o conhecimento se multiplicará. No verso 9 diz assim: e ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E agora, aquelas palavras fechadas, Jesus Cristo revela para nós e quer que nós venhamos ser bem-aventurados. E nós seremos bem-aventurados. Apocalipse 22, 6: disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. A verdade é que há um tesouro, e muitas pessoas às vezes correm do tesouro e falam assim: bobo, eu gosto de ler Salmos, só Mateus, mas o Apocalipse me dá medo. Irmãos, o Apocalipse é o livro da vitória da igreja. Ali é a revelação de Jesus Cristo vindo no fim, no capítulo 19, como um cavaleiro montado num cavalo branco, aquele mesmo que entrou humilhado lá em Jerusalém, que depois foi humilhado várias vezes, e que lá em Jerusalém ele entrou, o povo que diz Hosana, e ele entrou num jumentinho emprestado, filho de uma jumenta. Ele entra ali, aquele Jesus, e o povo que gritou Hosana, depois diz: crucifica-o. Agora, ele não vem num jumentinho, ele vai vir montado num cavalo branco, e um grande exército o acompanha, a qual nós faremos parte, em nome de Jesus. Vestido com vestes brancas. É isso que o Apocalipse revela para nós. Ele é o livro da vitória. Ele é um livro de terror e derrota para os ímpios, mas é um livro de conquista para aqueles que perseverarem até o fim. Amém? Como falei, há um tesouro, revelado para quem busca. Só que esse tesouro somente será valorizado por aqueles que realmente desejam buscar a grandeza das revelações nas palavras de Deus. Olha o que a Bíblia diz: não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que pisem com os pés e voltando vos despedacem. Há muitas pessoas que pegam coisas preciosas que estão sendo ministradas, ensinadas, divulgadas da palavra de Deus e desprezam. Não é? E nós não podemos ser como os porcos. Porcos são animais impuros diante da lei de Deus. Eles não querem nada com Deus. É esse que é o símbolo. E aí o que acontece? Eu queria dizer isso aqui, não adianta tentar explicar quando o outro está decidido a não entender. Há pessoas que são adolescentes, birrentos espiritual, e eles fazem assim, lá, como uma criança faz: eu não quero ouvir, lá. Muitos têm um artifício de dizer assim: olha, irmão, cada um pensa de um jeito, eu penso assim, você pensa assim, então não vamos debater esse assunto, como se a Bíblia não fosse um assunto da gente pegar a palavra e olhar primeiro o que está escrito. Não é a minha opinião pessoal e nem a do outro, é o que está escrito que deve valer. Eu acredito que no dia de amanhã, no sábado, hoje vamos fazer o fundamento, mas, e como todo fundamento ele é um pouco mais demorado, nós não vamos demorar, mas o que eu quero dizer é que o fundamento é um pouco mais cansativo do que depois levantar paredes, assim? Quando você olha alguém fazendo uma construção, ele demora dias para fazer buraco, e de longe você olha e fala assim: não tem nada feito ali. Mas aí depois que ele faz o fundamento, as paredes se levantam rápido, aí vem o teto e a construção fica pronta muito rápido. Amanhã vai ser um dia muito importante para a gente levantar paredes, mas é necessário o fundamento primeiro.
eu vou ler o destaque de Paulo, 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quando a palavra de Deus, o pastor Carlos leu algo importante agora no início, sobre a palavra ser semeada, não é? O evangelho sendo semeado no mundo, nos nossos corações. E aqui eu gostaria de falar sobre o seguinte: a semente, né? Fala da fecundação, do sêmen. A palavra sêmen e semente é a mesma palavra. A mensagem do Evangelho da Graça é inserida entre todos os homens, formando um povo especial para Deus. Ela é anunciada para todos, mas alguns creem e outros não. E o sêmen vai lá dessa mesma forma, não é? Várias pessoas estão recebendo a palavra de Deus, mas alguns estão sendo separados. Depois da semente, começa lá, na gestação. Nós temos aqui até uma irmã que está gestante, né? Começa ali as primeiras dores, né? As primeiras contrações. Inicia-se com as primeiras perseguições aos cristãos. Nós estamos pegando aqui uma figura. No período da igreja primitiva, principalmente com a morte de Estevão, lembra dele? Foi ali o primeiro mártir, né? As primeiras contrações, onde a igreja começou a sentir as primeiras dores, as primeiras perdas. E essa aí é o princípio das dores que nós vamos falar hoje. Mas depois tem a grande tribulação, dores muito fortes. Prestes à conclusão da formação de um povo por completo, as dores de parto se multiplicam. Mas fiquem calmos, o nascimento será logo. Amém? Não importa a dor do parto, depois que passa, toda mãe dá aquele sorrisão e fala assim: valeu a pena. Tem um hino que diz assim: vai valer a pena, né? E vai valer mesmo. A chegada do bebê, os que morrerem em Cristo serão ressuscitados e transformados juntamente com os que ficaram vivos. Serão arrebatados até as nuvens para encontrar com Cristo. Agora, cabeça e corpo estão eternamente unidos. O Cristo completo foi gerado em nós, chegamos à estatura de varão perfeito, agora totalmente glorificados, vestidos de vestes brancas, e o menino foi formado por completo. Valeu a pena, irmãos. Vamos começar a falar sobre o princípio das dores. Mas ainda, o quê? Não é o fim. Mateus 24, capítulo 1. Se você quiser se guiar por esse capítulo, vai ser mais fácil. Diz assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Os discípulos estavam impressionados com aquela construção do templo de Salomão, que Herodes havia, aliás, o templo de Salomão, depois veio o templo de Esdras, né? No templo de Esdras e Neemias, e Herodes veio fazer uma ampliação dessa construção e ficou muito linda. Inclusive o Império Romano gostava de mandar ouro e prata para o templo. Muita gente não sabe disso. Então os discípulos estão impressionados com a estrutura do templo, com pedras gigantescas que eram usadas ali, e aí eles estão mostrando para Jesus isso. Nós vamos ver também em paralelo que em Marcos 13:1, eu vou mostrar sempre Mateus, Marcos e Lucas, mas eu vou seguir a cronologia de Mateus. E aí você vê, olha o que os discípulos falam. Aqui só diz assim: mostrar a estrutura do templo. Marcos já detalha: olha que pedras e que edifícios. E Lucas diz o seguinte: que ele estava ornado de formosas pedras e dádivas. Então os discípulos estão assim, eles estão saindo do templo, Jesus, e eles impressionados com o templo. Jesus respondeu e disse: derribai esse templo. Aqui nós estamos antes. Estou falando agora em João. E em 3 dias o levantarei. Só para uma referência de data. E os judeus disseram: em 46 anos foi edificado esse templo. E tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu. Por isso muitas vezes na Escritura, se puder abaixar um pouco, porque está dando microfonia. Muitas vezes no Novo Testamento você vai observar
que quando Jesus fala de templo, ele está falando do corpo. Os apóstolos, quando falam de tabernáculo, muitas vezes estão falando do seu próprio corpo. Deixar esse tabernáculo e estar com o Senhor é muito bom. E esse deixar tabernáculo ou templo está falando do próprio corpo. Mas está aí uma maquete em Jerusalém sobre o templo. Herodes fez um trabalho de ampliação do templo de Zorobabel, iniciado em 20 a.C. e concluído em 64 depois de Cristo. Demorou 84 anos, só o trabalho de ampliação. Para você ver como que esse templo ficou lindo. A parte do templo seria só essa parte aqui, ó. E aí fizeram toda essa estrutura, tudo isso, e os discípulos estavam impressionados e mostrando: Senhor, olha que coisa linda, que grandiosidade. E aí nós vamos ver o que Jesus responde no verso 2. Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus não estava impressionado com tudo aquilo ali. O templo ou o tabernáculo representavam o quê? Representavam a vigência da antiga aliança. Ou seja, o Antigo Testamento, a qual Jesus viveu sob o Antigo Testamento. E na cruz ele fala assim, um pouco antes ele fala assim: tomai e bebei, isso é meu corpo que é dado por vós, e isso é meu sangue que é derramado por vós. A partir do momento em que o corpo dele sofre na cruz e o seu sangue é derramado, iniciaria o que? A nova aliança. Ainda vai haver um período em que o templo vai ficar de pé por alguns anos, e esse período é um período que Deus deu tempo para o povo entender uma transição da antiga para a nova aliança. Então, aqui ele fala: ficará aqui pedra sobre pedra. Os discípulos, Jesus fala: esses grandes edifícios não ficará pedra que não seja derrubada. E Jesus fala a mesma coisa em Lucas. O templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Veja bem. Sob o comando do general Tito, e por isso muita gente fala que a besta vai ser romana, ou seja, um italiano, mas não é para lá que Deus está apontando, e nós vamos ver isso hoje. Segundo os relatos históricos, o imperador Tito não tinha intenção de atacar o templo. O principal que eu vou pegar um historiador aqui para a gente ter referência foi um sacerdote em Jerusalém, naquele tempo, chamado de Flávio Josefo. E ele vai mostrar o seguinte: ele não queria atacar o templo, mas os soldados enfurecidos tomaram a iniciativa. Das 6 legiões que atacaram Jerusalém, 4 delas eram da Síria e uma do Egito. A outra era da Moésia. Ele vai falar assim, no prefácio do seu livro: ainda mais quando o próprio imperador Tito, que teve a direção de toda a guerra e dela fez referência como testemunha, reconheceu que as divisões domésticas foram a causa da nossa derrota. Ou seja, Jerusalém foi derrotado pelo povo está dividido. Isso divide uma nação, quanto mais uma igreja. Lembra que Jesus fala disso? Se o reino de Satanás estiver dividido, se Satanás expulsa Satanás, ele não vai prevalecer, não é isso? E aí o historiador está dizendo sobre isso, que Jerusalém foi derrotado por causa disso, e que não foi voluntariamente, mas por culpa daqueles que se haviam tornado os nossos tiranos, que os romanos incendiaram o nosso templo. Quando ele cita romanos, é porque o Império Romano dominava todo mundo naquela época. Esse grande príncipe, que é Tito, não somente teve compaixão desse pobre povo, que é o povo dele, que é o povo de Jerusalém, vendo correr para a sua própria ruína pela violência daqueles facciosos, como também ele mesmo, muitas vezes, adiou a tomada da praça para lhes dar tempo e ocasião de quê? Se arrepender. E aí, aqui está a referência. Ele vai falar: não me esquecerei também de dizer em que desgraças caíram os desertores da sua nação, a maneira como o templo foi queimado contra a vontade de Tito. Ou seja, o general não queria que o templo fosse atacado. E ele acabou sendo atacado, e ele vai dizer algo importante: a quantidade das riquezas consagradas a Deus que o fogo destruiu e a destruição completa da cidade. Eu só estou lendo isso aqui, vou ler rapidamente para a gente ter um contexto. Depois de um grande número de combates, Tito, tendo forçado o primeiro e o segundo muros da cidade, tomou e destruiu a fortaleza Antônia e atacou o templo que foi incendiado. Não obstante, o que esse príncipe tentou fazer para impedi-lo e como finalmente se apoderou de todo o restante.
Podemos afirmar com sinceridade que jamais se viu um exemplo maior que o da ruína dessa ingrata nação, dessa soberana cidade e desse augusto templo, pois que ainda que os romanos fossem os senhores do mundo e esse cerco tenha sido obra de um dos maiores príncipes que eles possam vangloriar-se em ter tido por imperador, o poder desse povo vitorioso sobre todos os outros e o heróico valor de Tito lhe teriam em vão ou à toa formado o desígnio, se Deus não os tivesse escolhido para executar a justiça. Vespasiano estava então com esse príncipe na Acaia e apenas honrado com esse grande cargo, ele mandou Tito, seu filho, a Alexandria, para receber a 5ª e a 10ª legiões. Ele, depois de ter passado o estreito do Helesponto, dirigiu-se por terra para a Síria, onde reuniu todas as forças romanas e as tropas auxiliares que lhes deram os reis das nações vizinhas àquela província. Uniu-se a 15ª legião e a 5ª e a 10ª, composta dos melhores soldados do império, e que eram seguidas de 18 coortes fortalecidas ainda com 5 outras, e com 6 companhias de cavalaria vindo da Cesareia, 5 das quais eram de sírios. Por que eu estou falando isso? Nós vamos ver daqui a pouco. Quando o pórtico do templo estava cheio dos que queriam subir a ele, os judeus puseram fogo. Quem pôs fogo primeiro? Os judeus. Eles armaram, se esconderam dentro do templo, um grupo faccioso se escondeu dentro do templo, é assim que ele narra, e eles armaram uma cilada para que alguns soldados pulassem para dentro, e eles colocaram lá enxofre e madeira. Quando os soldados pularam ali dentro, eles queimaram, botaram fogo. Depois Tito vai lembrar disso. Ele fala assim: os judeus puseram fogo naquele material, no pórtico do templo, que já havia sido preparado para aquele fim, e então ergueu-se uma enorme chama que encheu de terror os romanos, os quais contemplavam de perto o perigo e o desespero dos que estavam rodeados de todos os lados por tão repentino incêndio. Tito, deixa eu voltar aqui. Tito, para se justificar diante de Deus a esse respeito, protestou em alta voz que ele tinha oferecido aos judeus uma anistia geral de todo o passado, e visto que eles tinham preferido a revolta à obediência, a guerra à paz, a fome ou a carestia à abundância, e tinham sido os primeiros a incendiar com suas próprias mãos o templo que ele havia se esforçado por conservar. Então esse general chega diante de Deus e fala: olha, Senhor, o Senhor é testemunho de todo esforço que eu estou tentando fazer, todo o atraso que eu estou fazendo para não tomar a cidade. Por que lemos isso? Em Daniel, capítulo 9, verso 26, diz assim: e depois das 62 semanas, vocês fizeram algum estudo aqui sobre 70 semanas? Daniel? Sim. Deus havia marcado um prazo para que o Messias viesse, e aí está escrito assim: dariam 70 semanas, só que ele conta assim: depois de 62 semanas, 62, será cortado o Messias, mas não para si, fala da morte de Cristo. O povo do príncipe que há de vir, não é o príncipe, mas é o povo dele, destruirá a cidade e o santuário, que é o templo. Lembra do povo que destruiu? De onde que eles eram? Muitos comentários bíblicos vão dizer: eles eram da Itália, eles eram italianos, romanos, mas eles não eram italianos, eram um povo do Oriente Médio, não era o povo da Europa. Portanto, o anticristo, ele não surge da Europa, ele surge do Oriente Médio, entende? Então o povo desse príncipe que vai vir vai destruir a cidade e o santuário, e o seu fim será com inundação, e até o fim haverá guerras, e estão determinadas as assolações. Quando você pega um mapa, eu deixei uma referência aqui onde ele deixa bem claro: Tito, governador da onde? Da Síria. Esse é o príncipe que veio destruir a cidade, e o povo que veio destruir a legião, a maior parte era dali, e do Egito e da Moésia. As legiões que atacaram Jerusalém foram a 5ª legião da Macedônia, né? na Macedônia, Judéia ou Moésia, a 10ª, Fretenses, da Síria,
A 15ª, Apolinares, da Síria. 12ª, Fulminata, da Ásia Menor, Síria. A legião 18ª, do Egito. E a 3ª legião gálica, da Síria também. Tanto Públio quanto Flávio Joséfo vão testemunhar sobre isso aqui. Vamos lá. Os discípulos solicitam sinais para Jesus. No 3º verso, fala o seguinte: e estando assentado no Monte das Oliveiras, só para a gente voltar para o texto, Jesus estava saindo do templo, os discípulos olham e falam: Senhor, olha que pedras, olha que templo. E Jesus fala o quê? Não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Foi derrubado tudo lá em 70. E aí, Jesus sentado no Monte das Oliveiras, foi inclusive um monte onde ele subiu ao céu, em Atos 1, e está escrito o seguinte: varões galileus, eles estavam olhando Jesus subir, não é isso? Por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que viste subir, virá da mesma forma como viste ir. Ou seja, vocês viram ele ir, vocês vão ver ele voltar. Como está em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Estando no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos. Chegou quem? Seus discípulos. Em particular, porque tem assunto que Deus vai ter em particular com você. O Apocalipse não é revelado para o mundo. Lembra que nós lemos? Revelado aos seus servos. Ele é revelado para os que são de Deus. Ele não é revelação para o mundo. O mundo vai pegar aquilo ali como uma literatura e vai falar assim: isso é literatura apocalíptica, cheia de simbologias indecifráveis e que não tem propósito algum. Mas os servos do Senhor vão meditar e o Senhor vai usar pessoas para poder explicar isso aí para os servos. E eles procuram Jesus em particular, dizendo: dize-nos quando, olha a preocupação deles, quando serão essas coisas? A destruição do templo, não é isso? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou do fim dos tempos? Aqui fala que foram os discípulos que perguntaram. Marcos já vai detalhar quem são os discípulos particularmente. Pedro, Tiago, João e André procuraram Jesus em particular. Foram esses 4. Chamaram Jesus e perguntaram: quando que vai ser isso? E Lucas só fala assim: perguntaram-lhe. Nem especifica se eram discípulos ou não. Por isso que eu estou lendo nos 3 para a gente ter um contexto. A curiosidade dos discípulos sobre 3 eventos. Eles estavam no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, que esse monte ficava. Veja bem, eles estavam saindo do templo e começaram a exaltar a grandiosidade do templo. Caminharam, e Jesus só falou assim: ó, isso aqui vai cair. E eles ficaram pensando. Quando eles chegam lá no Monte das Oliveiras, que fica de frente para o templo, aí eles chamam Jesus separado da multidão e perguntam: quando que vai ser isso? Né? E qual é o sinal da sua vinda? Qual é o sinal do fim do mundo? E aí eles perguntam quando é essas coisas e quais os sinais da vinda e do fim do mundo. Veja bem que coisa interessante, sinais. Se eu vou visitar você, e aí você às vezes vai falar assim: olha, ô Felipe, hoje eu não quero receber ninguém em casa, mas quando você chegar, para eu saber que é você, você vai tocar a campainha 5 vezes. Aí eu sei que é você, então eu vou atender. Porque se não for, então eu sei que não é você, certo? Então Jesus combina com eles. Então os sinais são esses e esses. Deixa eu te fazer uma pergunta para você pensar. Jesus vai dar os sinais, certo? Só uma pergunta. Jesus poderia marcar algo com os discípulos e vir antes de se cumprir os sinais? Seria um engano, não seria? E Jesus fala isso, e Paulo fala isso: cuidado que ninguém vos engane. Por que ele preocupa com isso? Por quê? Porque muito, sem perceber, a gente faz isso. A partir de 1830, se eu não me engano, começou uma Bíblia de estudo Scofield. Além dessa Bíblia, começou uma teoria que passou a ser chamada de teologia, de que Jesus, a qualquer momento, ele pode vir independentemente dos sinais. Mas, veja bem, Jesus não pode vir
antes que ele cumpra os sinais que ele mesmo determinou para que a sua vinda viesse depois. Entendeu isso? Eu acho isso simples, mas quando nós estamos com óculos da teologia, que já foi implantada muitas vezes em nós, é difícil entender algo que é simples. Porque quando eu pego para ler, e eu já venho condicionado a sempre ler dessa forma, eu não consigo entender o que é que está escrito. Eu vou dar um exemplo hoje, uma palha do que nós vamos entender sobre isso amanhã. Você tem Mateus 24, não está? Abre sua Bíblia aí. Eu vou dar só um exemplo para você entender como que acontece às vezes. Algum irmão poderia ler o verso 27? Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Amém. Entenda bem. Toda a vida, eu sempre ouvi pregadores pregando esse verso, professores explicando esse verso, e todas as vezes que eles explicavam, pelo menos no círculo que eu participava, que é grande no Brasil todo, a interpretação desse verso era a seguinte: está escrito, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, ou seja, vai ser rápido como o relâmpago, amém? E a gente falava, amém. Mas é isso que está escrito? Vamos ler de novo? Acompanhe aí. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se esconde até o Ocidente, percebeu que eu li errado? Eu li de propósito. Porque você está falando que ele vai ser rápido como o relâmpago, está dizendo que ninguém vai ver, certo? Mas o que está dizendo aqui, um relâmpago sai do Oriente e se mostra. Não está falando de rapidez, está falando de visibilidade. Ele se mostra. Imagina um relâmpago, a cidade é muito grande, muito plana. Lá em Minas é muita montanha, então não dá para ver assim, muito longe assim. Mas imagina um relâmpago que sai do Oriente e vem cortando um céu escuro até o Ocidente. E você fala assim, não vi. É impossível. E não é rapidez. Além do brilho, ainda tem o volume. Todo mundo percebe, treme tudo. Nós nunca vimos um relâmpago desse tamanho que Jesus está falando, um relâmpago que corta tudo isso aqui, ó. Mas imagina o que ele está dizendo, como um relâmpago que sai do Oriente se mostra, vai ser evidentemente claro. Para ficar mais claro biblicamente, Lucas foi mais detalhista. Vamos para Lucas 17? Mas abre sua Bíblia para conferir, irmão. Você precisa conferir isso aí. Quem achar pode ler o verso 24. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Olha, porque assim como o relâmpago ilumina, é brilho, desde uma extremidade debaixo do céu até a outra extremidade debaixo do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Como o relâmpago brilha, não é como ele passa rápido e imperceptível. Não existe relâmpago imperceptível. Velocidade da luz é uma coisa, agora relâmpago cortando o céu é outra coisa. E a gente vê o relâmpago que está né? Aqui eu não sei como é que são as chuvas, mas lá cai muito raio. Cai muito raio. Você vê no pico da montanha assim, porque o negócio né? Tem gente que esconde até debaixo das mesas. Então, mas o que ele está dizendo não é o que é ensinado. Eu estou querendo mostrar para os irmãos por que as pessoas sempre se aproximam desse verso e leem como rápido. Porque uma vez que nós aprendemos, fomos condicionados a ler dessa forma, sempre que a gente lê, a gente não vai enxergar o se mostra e nem o ilumina, o brilha. Entende? Por quê? Porque antes de ler, a gente já lê com aquela mente formatada de que já foi ensinado que aquele verso está falando de rapidez. Mas o verso, pode pegar qualquer irmão aí e conferir. O verso, em momento nenhum, ele fala de rapidez. Ele fala de brilho, visibilidade. Onde, de um lado ao outro, todo mundo vai ver. Para conferir, é o que bate com os outros textos que falam sobre o arrebatamento, inclusive.
Nós vamos ver aqui. Eles pediram sinais da vinda, não foi? Então Jesus começa a falar assim, ó. Primeira coisa que ele fala, antes de dar o primeiro sinal, ele fala, cuidado. Por que cuidado? Concorda que o tempo da vinda de Cristo é algo fundamental para a igreja, de saber discernir? E se esse tempo ficar sendo modificado, ele vai começar a deixar a igreja perturbada, porque ao invés dela estar confiante, ela vai estar deslocada no tempo da vinda de Cristo. Então a primeira coisa que ele fala, cuidado, muita gente vai tentar enganar. Alguns conscientemente, outros não vão saber o que estão fazendo, mas quando despertar precisa mudar, né? E aí o que acontece? Ele está falando para a gente tomar cuidado, ele diz o seguinte, respondeu Jesus e disse, acautelai-vos. O que é cautela? É cuidado. Acautelai-vos que ninguém vos engane. E é o mesmo que é dito por Marcos e Lucas. Uma coisa que nós vamos ver é um ataque na área espiritual, falsos cristos. Esse é fake mesmo. Mas são muitos falsos cristos ao redor do mundo. Jesus diz, por quê? Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A palavra Cristo, ou Machia, Messias, ungido. Muitos virão dizendo, eu sou o Cristo, ou o próprio, ou um ungido de Deus para guiar o povo. Por exemplo, alguns dizem que eles são Elias. Existem algumas pessoas no mundo hoje dizendo que eles são o Elias que haveria de vir, que o espírito de Elias está sobre eles, e muita gente tem seguido essas pessoas. Eu conheço duas testemunhas. 3 pessoas que eu conheço que se dizem ser as 2 testemunhas. Pensa bem. Um fala assim, eu sou uma das 2 testemunhas. O outro fala, eu também sou. E aí vem um terceiro e fala, eu também sou. E eles colocam isso, né, sem nenhuma vergonha. E Jesus fala, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu. Lucas detalha, o que eles vão dizer? Ou seja, eu sou o Cristo. E o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Não siga essas pessoas. Por que Jesus está falando assim? Vai chegar a gente falando que o tempo está próximo, mas não está próximo. Por quê? Porque tem os sinais para se cumprirem. Se alguém chega e atropela os sinais, eles estão te enganando. Entende? Porque não é possível Jesus vir antes do tempo que ele falou que viria. Ah, mas você vai dizer, mas Jesus falou que ninguém sabe o dia e a hora. Preste atenção no que Jesus disse. Ele deu todos os sinais, uma sequência de sinais, de eventos, e disse o seguinte, eu vou dar os sinais, mas eu não vou falar o dia e a hora exato. O dia e a hora, ninguém sabe. Por exemplo, será na sexta-feira de 2020, às 15h45 da tarde. Ele não fez isso, o dia e a hora, mas não quer dizer que ele não deixou os períodos. Está entendendo a diferença? Uma coisa é dia e hora, outra coisa é o tempo. Você vai ver, irmão, que a noiva do Cordeiro, ela não vai ser surpreendida com a vinda de Cristo. Pelo contrário, o Espírito e a noiva dizem, vem. É assim que o Apocalipse conclui. O Espírito e a noiva vão falar, vem. Por quê? A igreja vai ver os sinais se cumprir, todos eles, e quando acontecer o último sinal, ela tem consciência, a sua mente está iluminada, ou seja, ela tem lâmpada, e ela vai falar o seguinte, agora sim, a qualquer momento ele pode vir, mas hoje não, porque ainda tem coisa para se cumprir. E aí, ele faz assim, Paulo fala a mesma coisa que Jesus. Eu vou ler o verso primeiro, para você entender o que Paulo está falando. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Abre sua Bíblia aí, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Talvez é um dos capítulos mais importantes que nós temos sobre o tempo da vinda de Cristo. Amém? Diz assim, ora, irmãos, Paulo não está escrevendo para o mundo, escreve para nós. Rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando da vinda, e pela nossa reunião com Ele. O que é a nossa reunião com Jesus? O arrebatamento, onde nós vamos nos reunir com Ele nas nuvens, e estar sempre com o Senhor.
Então ele vai falar sobre isso. Aí ele continua: que não vos movais, ou não mude facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito ou profecia, quer por palavra ou pregação, quer por epístola, uma carta como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Alguém poderia até escrever uma epístola falsa, dizendo em nome de Paulo, eu, apóstolo Paulo, estou dizendo que o dia de Cristo está perto. Paulo está falando, não está perto. Entendeu? Naquele tempo, não no nosso tempo, naquele tempo, não estava perto. E por que Paulo sabia disso? Porque ele tinha a luz dos sinais que Cristo deu para os seus discípulos. Amém? Estão compreendendo, irmãos? Lembra que o pastor Carlos leu no início? Alguém ouvindo a palavra e compreendendo, caiu em terra boa. E aí ele está falando o seguinte: o dia de Cristo não está perto. Não importa se alguém profetizar falando que está, se alguém estiver pregando dizendo que está, se alguém escrever uma epístola falando que é nós, dizendo que o dia de Cristo está perto, não está perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Lembra que Jesus falou isso também? Ninguém vos engane. E aí ele vai falar, vou continuar a leitura aqui, ele fala assim, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim o que? A vinda e a nossa reunião com Cristo, o arrebatamento, sem que antes tem que acontecer o quê? Venha a apostasia e se manifeste, ou seja, revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Sabe quem que é esse? Quem que é esse? O anticristo. A igreja vai discernir claramente quem é, para não seguir. O mundo não. E Deus está falando conosco o seguinte, ó: a nossa reunião com Cristo nos ares e a vinda não vai acontecer sem que antes ocorra isso aqui. Amanhã, irmãos, vai ficar bem mais claro, muito mais claro sobre essas coisas. E ele vai falar que além da área espiritual, fala assim, princípio das dores, guerras e revoluções, área política e militar, não vos assusteis. Irmão, a mensagem da história, a cronologia da história, ela não é para assustar os crentes. Ela não é para assustar. E Jesus fala isso. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai o quê? Está tudo na mão de Deus. Não vos perturbeis. Quando ouvir de guerras e sedições ou revoluções, não vos assusteis. Você já viu às vezes, como que às vezes um muçulmano, ele trata a causa dele, ele leva tão a sério que ele entra num ambiente qualquer e pá, porque ele crê que as promessas que estão escritas no livro sagrado deles é verdade. Mas você já percebeu muitas vezes como os crentes são covardes? Muitas vezes eles falam que acreditam, mas o medo toma tanta conta da igreja ou do indivíduo que ele não consegue produzir nada. Não vos perturbeis, porque é necessário que tudo isso aconteça. Ele está selecionando, ele está ministrando, ele está selecionando, ele está separando o joio do trigo. É necessário tudo isso acontecer, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas ainda não é o fim, ou o fim não será logo. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, área política e militar, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, um detalhe, a palavra nação é grupo étnicos, ou etnia. Vai haver briga entre raças. Lembra o que aconteceu com o nazismo? Isso tem acontecido ao longo da história. Os judeus foram vítimas de muitos do Egito. Lembra do Egito? Foi bem antes, né? Mas isso vem acontecendo ao longo da história. E reino contra reino. É claro que até que se levantasse um reino contra reino, aqueles discípulos que estavam ali já não estariam mais aqui na terra. Teria que se levantar ainda. Essas coisas que estão ocorrendo até hoje. A Bíblia fala que até o fim haverá guerra. Fomes, pestes, terremoto. Haverá fomes, pestes, que são doenças, e terremotos em vários lugares. Marcos acrescenta, e tribulações, ou dificuldades em várias áreas, crises.
haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Mas todas essas coisas são o quê? Princípio de dores. Lucas não tem essa expressão, mas ele fala o seguinte: haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Ele já pula lá para frente. O foco entre Mateus e Lucas é diferenciado no seguinte: Lucas ele vai se prender no período da época de 70 depois de Cristo, onde ele diz o seguinte. Mateus 24:15 fala aqui, Mateus: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê e entenda. Aí é lógico, nós precisamos ir para Daniel, os textos que falam sobre isso. Ele fala da abominável desolação. E aí Jesus começa a falar do período em que iniciaria então a grande tribulação. Marcos vai falar: quando vires a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, está onde não deve estar, quem lê, entenda. E lá você vai ver algo semelhante. E aí já Lucas vai citar sobre o exército. Ele fala assim: mas quando vires Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. A desolação em Jerusalém. E ele aponta para aquela época relacionada a 70 depois de Cristo, mas também para o tempo do fim, onde em Zacarias fala que ele não vai colocar só o Império Romano, mas ele fala assim: eu vou colocar todas as nações contra Jerusalém. Só para os irmãos terem uma ideia, quando Antíoco Epifânio, Antíoco IV, conquistou Jerusalém em 167 a.C., ele ergueu um altar para Zeus no templo, ou seja, ele cometeu uma abominação. E aqui você vai ver 1 Reis 11:5 ou 2 Reis 23:13, que ídolo é igual a abominação. Ou seja, a imagem da besta está estabelecida lá no futuro, vai indicar o princípio da grande perseguição. 1 Macabeus é um livro que está na Septuaginta, não está nas nossas Bíblias aqui. Ele relata o seguinte: se refere a isso como um cumprimento da profecia de Daniel, ou seja, isso aqui, que é quando colocou uma estátua de Zeus no templo. Mas Jesus aponta-nos para um cumprimento futuro. Ou seja, a gente teve lá um protótipo da realidade que vai acontecer futuro. Ou seja, a mesma coisa aconteceu com os exércitos cercando Jerusalém. Em Daniel diz assim: e ele firmará uma aliança com muitos. Tem pessoas que dizem que esse ele é Jesus, e não, esse ele é o anticristo. Ele vai firmar uma aliança com muitos por uma semana. Uma semana profética, você vai calcular cada dia um ano. Ou seja, uma semana são quantos dias? 7. Por isso nós falamos 7 anos finais, para completar essa semana. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação, e sob as asas da abominação virá o assolador. E isso até o fim, até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. É desse verso que Jesus está apontando lá em Mateus. Quando acontecer isso, então você já sabe que vai começar a grande perseguição. E ele fala também em Daniel 11: os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então ele vai colocar uma abominação ali. No capítulo 12, verso 11: desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e colocada a abominação desoladora, haverá 1290 dias. O que ele está falando aqui? Sobre colocar a imagem da besta, e a partir desse momento começa a grande tribulação. Ele vai fazer um acordo durante 7 anos, mas na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele quebra esse acordo e ele começa a perseguir. Nós temos algumas figuras disso em Daniel, por exemplo, onde o rei Nabucodonosor faz uma estátua para ele e fala que todo mundo deveria adorar, onde Sadraque, Mesaque e Abednego não adoram, são fiéis a Deus, são levados para a fornalha de fogo e nem um fio de cabelo deles se queima. Só uma comparação de aflição, porque alguns tentam falar que a grande tribulação já aconteceu, mas não, ela é futura. Só para os irmãos terem uma ideia, Jesus vai dizer que a grande tribulação que vai ocorrer depois do princípio das dores, ela
vai ser tão forte que nunca houve e nem haverá outra igual. Só para você entender um pouco, o que ocorreu ali em Jerusalém na década de 70, olha para você ver, 1.100.000 vítimas, é muita coisa. Isso incluindo vítimas civis e militares. A abrangência foi local, foi naquela cidade. E as nações envolvidas foi Jerusalém e Roma, ou Israel e Roma. Certo? Só para comparar que essa não poderia ser a grande tribulação, vamos pegar a Segunda Guerra Mundial. Número de vítimas, 75.500.000. Então, quer dizer, se essa foi a grande tribulação que não haveria outra pior, então a Segunda Guerra já jogou ela para o chão. Vítimas, abrangência, ao invés de ser local, mundial. Nações envolvidas, Europa, continentes, América, África, Oriente Médio, Sudeste Asiático, até o Brasil, né? Vai acabar se envolvendo em guerras aí, indiretamente ou diretamente, tanto Primeira ou Segunda Guerra. Então, assim, aquilo que ocorreu lá no passado foi um protótipo do fim. Desde o princípio ele profetiza a respeito do fim. Olha o que Deus fala sobre o cumprimento futuro. Zacarias 14:2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Lá só foi o Império Romano. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Sabe o que é glória? É brilho. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Irmãos, o princípio das dores, para resumir, ele está aqui, ó. Vai haver enganos, acautelai-vos que ninguém vos engane. Falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres, falsos irmãos, falso evangelho. É perigoso ter falsos. Tanta coisa falsa que tem. Guerras e revoluções. Isso vai acontecer até o fim. Você tem várias revoluções. Se você pegar hoje o ambiente que nós estamos vivendo, é um momento de defender causas. Não importa que causa seja, importa que você esteja inserido em defender alguma causa na sociedade. Senão você não tem propósito. Vamos fazer uma ONG em defesa dos caramujos amarelos. Por quê? Porque as pessoas estão maltratando, jogam sal em cima do caramujo, você acredita? Olha que maldade. Então a gente começa a fazer uma ONG para defender os caramujos. Vamos virar militantes, defensores dos caramujos. Isso vai gerar pessoas também cheias de ódio por aqueles que jogam sal em cima do caramujo. E tem as pessoas que gostam de jogar sal em cima do caramujo e vira aquela bagunça. A igreja tem sofrido muito por esquecer a causa do evangelho e se envolver com causas políticas, causas feministas e etc. São muitas causas que têm se levantado e que têm destruído as coisas no reino de Deus. Fomes, pestes, terremotos. Só deixar um parênteses. Quando eu falo contra a causa feminista, eu não estou apoiando causa machista, viu? Porque a Bíblia fala que o marido tem que cuidar da sua esposa, amar a sua esposa como quem? Cristo amou a igreja. Jesus quebra todo o machismo, o feminismo, ele coloca o amor. Porque, citando a palavra de uma das maiores feministas, me fugiu o nome dela agora, ela disse que o feminismo é a teoria, mas o lesbianismo é a prática. Para você que não sabe, esse é o propósito, né? Descaracterizar toda a figura do homem, inclusive filhos que a mulher já não pode mais amamentar, porque ela é acusada de estar amamentando um potencial estuprador dela. É assim que eles dizem. É absurdo, mas é verdade. Se você não sabe, um dia eu posso falar sobre isso para os irmãos. É terrível, mas ele vem mascarado de uma liberdade, na prática é uma libertinagem, fora do normal, onde tem levado muitas pessoas à angústia. Você percebe que nós estamos no momento mais liberal da história, um momento em onde as pessoas estão mais depressivas e suicidas. Já parou para pensar? Nós estamos num período em que a morte está reinando forte. Ela está trabalhando com toda a força. A igreja está sendo oprimida, por enquanto, no Brasil, porque no Oriente Médio nossos irmãos já estão sendo decapitados e mortos.
Mas por enquanto, nós estamos sendo oprimidos simplesmente ideologicamente. Aos poucos, e sabe como Satanás tem feito? Por dentro da igreja. É o joio que entra e tem semeado as contendas devagarzinho. Vou dar um exemplo aos irmãos. Comunismo dentro da igreja. Ele entra disfarçado de evangelho social. Na igreja católica é chamada de teologia da libertação. Na versão gospel, porque tudo que vira gospel fica santificado, né? A versão gospel é teologia da missão integral. Não há diferença. Que é diferente por quê? Porque nada, não há diferença. Estão dentro das cúpulas dos partidos esquerdos do Brasil, né? E são pastores que estão em eminência, que são famosos, que estão influenciando, mas os que estão sendo influenciados sequer sabem o que estão recebendo, em nome de evangelho. Guerras e revoluções, fomes, pestes e terremotos. Eu acredito que nada disso, no tempo que nós vivemos hoje, nada disso nos impressiona mais. Tudo isso é muito comum para a nossa sociedade. O Brasil é um país assim que poucos terremotos ocorrem, mas passou a ocorrer. O nosso pastor Rafael Miquio que sente terremoto direto lá no Japão, né? O Japão tem terremoto frequente, mas vários. E, irmãos, é interessante porque as coisas elas vão se agravando. Tudo isso tem um propósito. Quando se manifestar o anticristo, ele vai falar assim: fome? Fome não é problema. Você quer comer abundantemente? Me dá sua mão e sua testa. Faz uma aliança comigo, você vai ser próspero. Percebe que o brasileiro, quando ele discute política, mesmo os cristãos, ele só fala de condição financeira? Ele não quer saber das questões morais, éticas, espirituais para a nação. Os cristãos que eu estou falando, porque o mundo já é do mundo mesmo, mas eles só falam pensando nas questões financeiras. Eles sequer estão preocupados. Agora imagina o anticristo querendo oferecer. Ele não vai falar: eu sou o anticristo. Lógico que não. Nós temos os sinais. Querendo oferecer regalias para a sua família, para a sua casa, para você, estabilidade. O mundo passando muita necessidade, uma crise enorme, e aí você tem a oportunidade então de equilibrar suas contas e viver muito livre, muita segurança, muita coisa boa. Quando eles, a Bíblia diz, quando eles disserem que há paz e segurança, então a eles lhes sobrevirá repentina destruição. Não a nós, a eles. É assim que Paulo diz. Então, aconteceu lá, princípio das dores, aconteceu posta a abominação desoladora, ou a imagem da besta foi estabelecida. Então vos hão de entregar para serem torturados e mortos. Mas isso é mensagem de derrota. Jesus está dando para nós. Irmão, se você ler os pais apostólicos, que foram os primeiros escritos da igreja primitiva, e até ali o primeiro, segundo, talvez até o terceiro século, onde eles são discípulos dos apóstolos e relataram aquilo que eles ouviram. O sonho dos bispos da época, todos eles tinham o mesmo sonho: morrerem martirizados por Cristo. Eles tinham Estevão como referencial. Para eles, Estevão vai receber uma coroa diferenciada, e eles queriam alcançar essa coroa também. Que eu seja digno, e isso eles diziam, que eu seja digno de morrer pela causa do Evangelho. Hoje você fala assim, só de ler, já treme as bases dos irmãos. Jesus falou assim: então, quando acontecer isso lá na frente, vocês serão torturados e mortos, e serão odiados de todas as nações. Por causa de quê? Do meu. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, estando nós reunidos aqui, é um prazer estarmos assim. Mas quando você estiver pensando, pensa lá no Oriente Médio. Hoje, na Síria, isso acontece, a perseguição aos cristãos. No Oriente Médio isso acontece. Eles invadem a casa dos crentes, expulsam eles. Mas sabe o que eles fazem? Glória a Deus. Se tiver que matar, mata. E eles vão lá e matam. Matam os pais na frente dos filhos e fala com a mãe: aí, vai negar ou não?
Não. Mata o filho na frente da mãe, vai negar ou não? Não. Aí, por fim, estupra ela e mata ela. Você acha que é fácil? Ah, mas o Senhor não vai permitir a igreja. Irmão, eles não são igreja, não? Essa que é a pergunta. Estevão não era igreja, não? Todos os apóstolos de Jesus, com exceção de João, todos foram torturados e mortos. Depois você passa a história da igreja, você vai conhecendo um pouco da história da igreja, você vai vendo que em todo o período sempre teve Deus levantando homens contra um sistema corrompido e eles eram mortos. Período pré-reforma, período da reforma protestante, pré-reforma ali, você vê homens como John Hus, que está sendo queimado e cantando hino de louvor ao Senhor, porque ele entendeu uma verdade. A Bíblia diz: aquele que está triste, ore, mas quem está alegre, cante louvores. Sabe por que ele estava alegre? Porque ele estava morrendo por causa do nome de Jesus. Paulo e Silas presos na prisão. Aí, por volta da meia-noite, veja bem, a noite escurece por volta das 6 horas da noite. 4 horas depois, estão os dois acordados. Eles eram para estar lamentando. Ó Senhor, é isso que a gente recebe por ensinar a palavra. Olha para o Senhor ver, e veja lá, está todo mundo vivendo bem. Eu abandonei o Império Romano, eu era um soldado, ganhava bem lá no Império Romano, abandonei tudo para pregar o Evangelho, para o Senhor me dar isso aqui, Senhor. Você acha que é isso que Paulo estava falando? Ele tinha muito motivo para murmurar, humanamente falando. Deixou tudo por amor a Cristo. Está os dois, por volta de meia-noite, 4 horas, o pessoal dormindo. Aí eles começam lá. Eu imagino assim, algum hino tipo da Cassiane, né? Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair, bum, aí cai tudo. Mas eles estavam cantando porque quem está triste, ore. Mas quem está alegre, cante louvores. Eles estavam alegres por estar preso pelo nome de Jesus. Não é porque tinham roubado, porque tinham matado, porque tinham feito qualquer coisa errada. Não, eles estavam presos por fazer o certo. Hoje, muitos pastores, com medo de serem presos, não pregam mais o que deve ser pregado. Não falam sobre o homossexualismo, dizendo: olha, pode ser licenciado, pode ser permitido, mas pode não ser errado para a sociedade, mas para Deus é pecado. Não falam. Não falam para não perder seguidores, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Poucos vão querer andar com um homem que é quadrado desse jeito, né? Mas a gente precisa lembrar que a santa cidade, a Nova Jerusalém que desce do céu, ela é quadradinha, para caber só crente quadrado lá dentro. Se quiser descer, vai descer igual escola, vai descer redondo, lá para baixo. Nós precisamos ser quadrados, para encaixar dentro do padrão de Cristo. Irmãos, a pregação do Evangelho é loucura. É loucura para os homens. Paulo fala que a gente precisa entender qual é a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. É perfeito. É igual. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome, porque o nome de Cristo é o nome anti-anticristo. Entendeu? O anticristo é contra Cristo. Por isso que os cristãos, Cristo é você, é um pequeno Cristo, sabia? Você é chamado de cristão porque morreu você, mas Cristo vive em você. Você não olha assim para você talvez, mas o mundo espiritual da maldade vê assim. Ele odeia você, o diabo te odeia, graças a Deus, porque Jesus habita em você. O anticristo, ele não é anti-Israel, entenda isso. Ele não é anti-Israel, ele é anticristo. Você sabe quem é a nação santa? Se você perguntar nas igrejas e falar assim, quem é a nação santa? De prontidão todo mundo responde, Israel. Mas Pedro diz, não, mas vós sois a nação santa. Há uma nação santa, há uma esposa do Cordeiro, há um povo de Deus. E não importa se é judeu, israelita ou se é gentil, todos que creem formam um só povo em Deus, a nação santa, que a bandeira é Deus. A bandeira não é a bandeira do Brasil, não é a bandeirinha de Israel, a bandeira é Cristo.
Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira. Só há um povo. Esse povo vai ser odiado por causa do nome de Cristo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. O Cadson leu o texto onde fala sobre pregar, a semente ser lançada, mas aí ele vai falar assim, que vai chegar um momento em que essa semente, algumas pessoas vão se escandalizar, ou quando eles forem provados, eles não conseguem ficar, então eles saem. Muitos serão escandalizados porque a prova é forte, e trai-se uns aos outros. Pensa na traição. Nós estamos aqui, imagina, vamos jogar lá para frente, estamos num período da grande tribulação, atingiu o Brasil, só para deixar bem claro, a grande tribulação, o foco dela, não quer dizer que não vai chegar algum resquício aqui, mas o foco dela é no Oriente Médio. Alguns irmãos, quando eu falo isso, até falam assim, que alívio, é só nossos irmãos lá que vão sofrer, mas o foco principal é o Oriente Médio. Vai ser dado ao anticristo o poder sobre todo mundo. Não quer dizer que ele vai conseguir fazer isso. Como acontece com Nabucodonosor. A Bíblia diz que o mundo todo estava nas mãos dele. Mas ele não estava dominando sobre todo mundo. Aonde ele pisasse, ele iria conseguir conquistar. É isso que a Bíblia diz. Mas o Oriente Médio é o foco da grande tribulação. Mas veja bem, trai-se uns aos outros. Vamos jogar nós dentro desse contexto agora. Digamos que lá a polícia está procurando os tais crentes, que são os criminosos, porque o crente vai ser criminalizado por causa da sua fé, vai ser odiado por todo mundo. Você acha que não vai levantar um deputado lá, assim, eu proponho criminalizar a pregação do evangelho, porque isso já está começando, você vai entender isso. Porque eles são intolerantes. Nós somos intolerantes ao pecado mesmo. Mas nós já vamos... Aí vai começar, são intolerantes. Porque eles querem fazer o quê? Eles querem separação. A santidade incomoda o impuro. A santidade incomoda. Mas quando fala separação, eles vão acusar nós de bullying. Você duvida, irmão? É isso que está acontecendo já. Está aos pouquinhos, mas só quem tem discernimento percebe acontecer. Trai-se uns aos outros. Imagina agora que esse irmão está aqui conosco. Vou usar você como exemplo. E nós estamos assim, irmãos, vamos fugir? Vamos lá para o interior de Minas Gerais? E aí nós programamos de sair todo mundo no sábado de manhã para a gente ir de madrugada e ninguém saber. Aí um irmão vai lá que não quer sofrer as dores da perseguição ou está com medo, alguma coisa, vai lá e trai a gente. Ele liga para a polícia e fala assim, olha, eles vão estar lá no aeroporto às 4h15 da manhã e ele estava aqui com a gente. Que dor, irmão. Jesus passou por tanta dor assim. Ele foi traído por Judas. Ele foi negado por Pedro, a qual ele confiava. Imagina o tanto que nossos irmãos vão passar por dificuldades. Aí eu te pergunto, toda pergunta que dói lá na alma. Será que a gente está pronto para passar por isso? E uns aos outros se odiarão. Ódio é morte. É por causa do ódio que as pessoas matam. Caim matou Abel porque odiava. Jesus fala, se você odeia o seu irmão, você é homicida. Sabe por quê? Porque no seu coração você já matou ele. Só não matou por falta de oportunidade. Porque você tem medo da consequência de você ficar preso, mas... eu já vi crente falando isso, irmão. Fulano de tal, depois que fez isso, morreu para mim. Deus me perdoa. Perdoa? Então se arrependa. O perdão de Deus vem fácil. Se arrependa de coração, vai lá e reconcilia. Imagina Jesus te perdoando e falando assim, eu te perdoo, mas é o seguinte, hein? O nosso relacionamento nunca mais vai ser o mesmo. É você lá e eu cá. Já viu o crente fazendo assim? Imagina Jesus fazendo isso conosco. E surgirão poucos? Não, muitos. Jesus já havia falado que surgiria falsos profetas, mas agora ele fala, surgirão muitos falsos profetas e enganarão alguns, é isso? É muitos. Esses vão tomar televisões, vão tomar rádios. Será que vão tomar ainda? Vão tomar televisões, rádios, vão ter condição financeira. Sabe por quê? Que eles vão ter muita condição financeira de fazer a obra, mas a obra deles? Porque eles falam que agrada os ouvidos dos patrocinadores. Então quer dizer que eu posso separar e casar 15 vezes? Pode. Aonde está na Bíblia que fala que não pode? Não, isso é distorção. Aí a pessoa gostou. O que mais que eu posso fazer? Eu posso então
O que mais que pode fazer? Um monte de coisa, né? Tudo que você quiser pode. A liberdade de Cristo nos deixa livre, né? Tudo me é lícito. Esquece de tudo não convém. Aí vai tudo assim, distorcendo as palavras. Vai enganar muita gente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quer saber de uma coisa? Todo divórcio que acontece é por causa do pecado. Todos. O amor se esfria porque multiplica o pecado. É assim. Não existe divórcio que não ocorre por causa do pecado. Ah, mas foi dele, mas foi dela. Irmãos, vocês se tornam um. Deixa eu fazer uma pergunta, deve ter muitos casais aqui. Vocês oram juntos? Respondo para vocês. Vocês sentam, conversam, aquele papo sério. Eu já tive conversa com a minha esposa que eu pensei assim, não, hoje ela termina comigo, porque, oh meu Deus do céu, para ser direto, tem coisa que fica lá no íntimo e se você não falar, você não vai ser curado. E aí a gente vai deixando as coisinhas e começa aquela implicância, começa aquela guerrinha, começa aquilo ali, dando lugar ao diabo, é um pouquinho só. Ele precisa só de uma brecha. Ele vem, entra e joga a seta. Daí a pouco, pum, divórcio. Eu não fiz nada. Deus é testemunha. Deus é testemunha, conhece o seu coração. Ele sonda o seu coração. Como é que ele é testemunha de alguma coisa? Cuidem uns dos outros. Porque senão o amor vai esfriar e aí a pessoa vai chegar e falar assim, mas eu não amo ele mais, eu não amo ela mais. Não é assim que acontece, irmão? Eu trato com famílias. Aí você ouve tem hora que você está ouvindo o testemunho da pessoa, você fala assim, meu Deus, você tem que largar essa mulher, rapaz, você vai morrer. Quase que você concorda com ele. Aí você vai ouvir ela, você fala, misericórdia, esse camarada é um monstro. Irmã, sai de perto dele. Porque todas as pessoas, quando vão contar a sua versão, a verdade não está prevalecendo. Quando você ouve uma versão de um divórcio, você ouve um lado só. Meu irmão, ele é vítima e você ainda vai lá e testemunha. Fala assim, não, eu estou de acordo, irmão. No juízo final você pode contar comigo que eu vou fazer voto a seu favor. Mas Deus viu onde tudo começou. Ah, mas se começou dele ou se começou dela, sua obrigação é sarar. Vocês são um. Se começou uma dor no seu braço esquerdo, você vai deixar ele cair? Ou o braço direito vai lá sarar? E aí acontece isso. Mas eu vou deixar aqui que o assunto é Apocalipse, mas é Deus que conduz. Mas aquele que perseverar, multiplicou o pecado, mas quem perseverar em santidade até o fim, esse vai ser o quê? Salvo. Vai acontecer, traição, escândalos, ódio, vão ser enganados, mas quem perseverar até o fim, esse vai ser salvo. E este não é outro não. Este evangelho do reino, porque só existe um evangelho que é o evangelho do reino de Deus. Ah, mas tem o evangelho do reino e da graça. Irmão, Paulo fala, se alguém pregar um outro evangelho, ainda que seja um anjo vindo do céu, seja anátema, amaldiçoado, maldito. A única vez que existe uma expressão falando do evangelho da graça, Paulo conclui falando sobre o reino. É o evangelho do reino de Deus. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho. Por quê? Não quer dizer que todo mundo vai ser evangelizado e vai se arrepender todo mundo, mas todo mundo vai ouvir falar dele, para que quando ele aparecer nas nuvens, todo mundo vai saber quem é ele. Ah, foi ele então que eles pregaram e eu rejeitei. E eles vão lamentar. Em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Preparações para a manifestação do anticristo. Primeiro, o anticristianismo tem acontecido. Tudo que você fala, ainda que você não precise declarar a sua fé, você só precisa declarar algum dos preceitos seus. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples que vai incomodar a sociedade e incomoda até mesmo dentro da igreja. Eu acredito que o marido tem que ser cabeça da esposa. Ah, você é um machista. Mas é um princípio cristão. Estou te dando um exemplo só.
Se você falar assim, eu acredito que eu tenho que ser fiel à minha esposa, eu não posso arrumar outro, não posso ficar vendo vídeo pornográfico. Nada a ver, quadrado. Não é assim? Tudo que é princípio cristão está sendo debochado, está sendo ridicularizado, está sendo jogado na lama. Há um discipulado diabólico nas televisões, por meio de novelas, seriados, filmes. Satanás é tão astuto que, para tirar a sua comunhão com o Espírito Santo, ele coloca um filme inocente. E quando você está envolvido no filme, você está lá e no meio do filme uma cena de sensualidade. Pá, já te pescou. Aquilo que você demorou tanto tempo a construir de relacionamento íntimo com o Espírito Santo, cai assim, na hora aquele vazio. Poxa vida, meu Deus, estou me consagrando assim há tanto tempo, demorei a chegar no nível que eu estou, agora estou sentindo um vazio. Deus perdoa? Perdoa, mas você sabe que você vai, naquele nível que você já estava na caminhada, você vai ter que, sabe, é como se você estava lá em cima no degrau da escada, alguém te joga para baixo, te machuca. Quem é esse? Você mesmo. Não deis lugar ao diabo, ele está buscando quem possa tragar uma brechinha. É ali. Quer um exemplo que destruiu a mocidade no Brasil? Malhação. Esse discipulado diário, por quê? Os crentes muitas vezes nem lê Bíblia todo dia, só quando pede para abrir. Aí na hora que fala assim, abre para nós no livro de Amós, aí o irmão fala, tem Amós na Bíblia? Todo dia. Irmãos, o que eu estou dizendo, Malhação ensinou os jovens a serem descartáveis, é ficar, não é assim? Foi ela que ensinou. Eu estou com meus 17 anos, mas eu lembro. Eu lembro disso. Começou lá aquele negócio de ficava aqui, e daí a pouco a pessoa ficou ontem, estava aos abraços e beijos, aí passa na rua hoje, nem conhece. Não, nós só ficamos. Não tem nada com você, não quero responsabilidade, não quero. Imagina se aconteceria isso naquele tempo, mas não é questão de tempo, é questão de honra. E aí na igreja isso entrou também, a ponto de eu ouvir um primo meu dizer que o pastor dele falou assim, olha, vocês podem ficar à vontade, vocês não podem ir para a cama, beijar, passar a mão, isso aí. Isso é pastor? O pastor tem que dar. O que é a função pastoral? Porque o pastoreio, na verdade, ele é um dom, né? Ele é um dom. Quando eu falo que ele é um dom, só para os irmãos entenderem, ele não é um título. Há muitos pastores que estão sentados no banco sem saber que eles são pastores. É isso que eu estou querendo dizer. Eles estão pastoreando, estão efetivados no seu dom espiritual. E aí o que acontece? O pastor tem que dar grama verde, ou seja, alimento. Tem que levar as águas tranquilas, né? Assim que Davi fala. Tem que levar a pessoa ao Espírito Santo, buscar a sede do Espírito Santo, a buscar as coisas de Deus. E aí o camarada leva a pessoa para a obra da carne. E isso é para deixar as pessoas desatentas, né? Escândalos, traições, ódio, muitos falsos profetas, multiplicada a iniquidade do pecado. Pecado sempre houve, irmão. Olha para Sodoma e Gomorra, lá no início da sociedade. Olha para toda a situação que houve no mundo, desde o início de pecado que a gente vê. Mas aqui multiplica a iniquidade. Hoje em dia, o pecado ele é exaltado. Você sabe quem ganhou para a mulher? Acho que foi ano passado. Mulher do ano no Brasil? Foi uma serva do Senhor, não foi? Santa, uma mulher exemplar, que cuidou bem dos seus filhos, um exemplo de mulher, foi isso? Pois é, foi a Anitta. Quem ganhou para... Meu irmão, teve, eu acho que se não me engano foi esse ano. Homem do ano. Não, teve um negócio esses dias de homem do ano que quem ganhou foi uma mulher e a mulher do ano que ganhou foi um homem.
Percebe que a questão está relacionada a uma pauta revolucionária, são revoluções, não está relacionada ao fato. Diminuição do amor. Fala-se muito em amor, tudo é feito por amor. Inclusive tem algumas frases ditas o seguinte: toda forma de amor é válido. Certo? São as pautas. Mas a Bíblia diz o seguinte: se o amor não estiver dentro do contexto de Deus, é adultério, fornicação, prostituição. E a Bíblia fala que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Mas antes tem o seu lugar reservado no lago de fogo ardente. Pregar inferno hoje é ridículo. Mas tem um detalhe: não importa se você é chique demais, você acha ridículo. O importante é que um dia vai chegar diante daquele juiz. Porque aqui pode ter juiz que defende o seu pecado, mas lá vai ter um que vai pegar aquele seu juiz, vai pegar você e vai levar para o lago de fogo. Não tem ninguém fazendo nada inconscientemente. Romanos 1 diz que eles sabem o que estão fazendo. Diminuição do amor. O amor verdadeiro não é amor de palavras. Para começar, amor não é sentimento. Entenda isso. As pessoas acham que elas começam a amar o marido, amar a esposa amar o marido, começa a amar e aí a pouco o sentimento vai acabando. Amor não é sentimento, amor é mandamento. Amai-vos uns aos outros. O mandamento faz você ir até contra o seu instinto para você conseguir fazer qualquer coisa para agradar a Deus. Amor é mandamento, meu irmão, porque Deus é amor. Tudo que foge de Deus não é amor, é devassidão, é libertinagem. Missões mundiais. Deixa eu voltar aqui. Coloquei aqui por causa que fala o evangelho chegar a todo mundo. Tempo da grande tribulação está revelado aqui também. Primeiro, é posta a abominação da desolação, ou a estátua da besta. Fuga repentina da Judéia. O foco, como eu disse, é Oriente Médio. Jesus fala assim: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Há muitas pessoas no Brasil, você deve ter visto alguns vídeos falando sobre você acumular comida, fazer estoque de comida. Alguns têm feito bases subterrâneas de proteção. Irmãos, entendam uma coisa. A Bíblia fala que a mulher fugiu para o deserto, um lugar onde Deus havia separado para guardar. Está falando do seu povo. Lembra quando o povo de Deus sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho e entra no deserto? Só uma perguntinha. Tinha McDonald's no deserto? Não. Estou falando isso para ser bem ridícula a ideia para os irmãos entender. Tem jeito de plantar no deserto? De quem que vem a comida? Deus. O mesmo Deus que fez as 10 pragas no Egito, porque Ele revela o fim desde o princípio, é o Deus que vai fazer as pragas no Apocalipse. O mesmo Deus que protegeu o seu povo das pragas no Egito, é o Deus que vai proteger o seu povo, porque Ele conhece os que são seus, no Apocalipse. Lá, a Bíblia diz que houve trevas em todo o Egito, mas no arraial dos hebreus havia luz. Todos os primogênitos do Egito morreram, mas os hebreus não morreu nenhum, porque tinha o sangue do Cordeiro. Nós somos marcados. Deus é poderoso, irmãos. Do mesmo jeito que Ele sustentou o povo de Israel, deu lá maná, deu carnes, Ele vai fazer isso para sustentar o seu povo. Ele tirou água da rocha, Ele tira de novo. Ele estava com eles lá, Ele está de novo. Nós precisamos aprender a crer no Senhor. O sustento do Senhor. Não importa, eu vou te dar um exemplo para o irmão entender. Você está na sua casa fazendo estoque de alimentos. A Polícia Federal começa a procurar você, os crentes dessa congregação. Vamos pegar esse povo, os irmãos em Manaus, e os outros que estão aqui também, que eu não sei, tem várias igrejas aqui, né? Como é que chama lá? Assembleia Pentecostal do Brasil. Assembleia de Deus, vou pegar outra também grandona, é toda muito grande, né? Imagina que eles começam a procurar os crentes, de um modo geral.
Aí, lembra que tem alguns que estão traindo uns aos outros? Ah, a casa do irmão fulano é ali, ó. Aí chega lá, você juntou aquele tanto de estoque de comida para 4 anos. Meu irmão, você vai ter que fugir, abandonar tudo para trás. Nada do que você fez vai resolver. Ah, não, eu vou para um sítio lá em Minas Gerais, porque lá no sítio eles não vão achar a gente. Irmão, satélite, pega o seu carro em movimento. Ah, mas é porque está com o celular. Não é, irmão, está tudo sendo filmado. Você sem pagar nada, você não está pagando pelo aplicativo, gratuitamente, você consegue fotos de Manaus, de qualquer lugar do mundo, você chega lá, isso, um serviço gratuito. Imagina um serviço que pode ser pago para governos, para espionagem. Você acha que o anticristo não vai ter acesso, saber que tem um sítio sendo feito lá, escondido no interior e não? Fora que vai ter muitos irmãos traindo uns aos outros, que vão falar, vão denunciar. É aqui, ó, o sítio fica em Altamira. O sítio fica ali. Irmão, Deus vai sustentar o seu povo. Fuga repentina da Judeia, falsos cristos e falsos profetas, pecados sexuais multiplicados. Hoje a sexualidade é algo que eles querem quebrar tudo quanto é tipo de tabu. Se você quiser casar com um animal lá no Canadá, já é permitido. Só para você ter ideia. Aí você faz aquela casa. Irmão, no Brasil, isso ocorre veladamente. Isso ocorre frequentemente, só que ocultamente. Não está legalmente assinado, mas isso tem ocorrido. Relações com animais. Com criança, isso tem sido desenvolvido. Em breve, o Brasil também vai aceitar, vai tolerar. Essas coisas vão acontecendo. Letargia, preguiça e procrastinação. A população estará de tal modo condicionada que não conseguirá perceber os sinais. Você quer uma sociedade mais preguiçosa do que a que nós vemos hoje? Contudo, eu falo isso porque, se você pegar, eu não sei, mas acredito que a geração não é tão diferente, porque a gente está a 4 mil quilômetros de distância. Mas se você pegar a geração anterior, os filhos começavam a trabalhar cedo, ajudar seus pais, e hoje se colocar para ajudar é crime, você vai preso. Mesmo se permitir, mesmo se deixar, o seu filho não quer fazer nada. Qualquer coisa é demais, está fazendo muito. E a igreja entrou na procrastinação. Faz isso aqui para o reino e acha que já fez demais. Por quê? Se compara com as outras. Mas se nós nos compararmos com os apóstolos, com a igreja primitiva, a gente sente vergonha e fala: meu Deus, perdoa, porque nós não fazemos nada para o teu reino. Imagina Jesus virando para Levi, Mateus, um funcionário, digamos assim, da Receita Federal, bem fichado, estabilizado, e Levi está sentado na coletoria, recebendo os impostos, muito bem fichado, ganhava muito mesmo. Jesus vira para ele e fala assim: vem, me segue. Ele levanta e segue Jesus. E a gente achando que fez muito para o reino. Pedro, Tiago, João, estavam tudo lá pescando, eram profissionais, né? Aí Jesus vai lá: vem, me segue. Eles abandonam tudo e vão seguir Jesus. A Bíblia diz: deixar as redes e logo seguiram. Hoje nem as redes sociais a gente consegue deixar. E achamos que estamos fazendo muito para o reino, porque nós postamos um versículo lá no nosso Facebook, no perfil, e escrevemos: servo do Deus vivo, ou serva do Deus vivo. Aí você clica para ver o perfil da serva do Deus vivo, você fala: misericórdia, tira. Nós precisamos brilhar, eu não estou brincando, nós precisamos brilhar como luz. Mas infelizmente não tem havido diferença entre aqueles que se chamam servos de Deus e os que se chamam mundanos. O número de divórcios nas igrejas de fora é praticamente o mesmo, pouca diferença. O número de relações sexuais entre namorados, fora e dentro, é quase o mesmo. Absurdamente, meu pai contou para mim uma circunstância de jovens que são cristãos, mas jovens que, embora conheçam o Evangelho há muito tempo, não sabiam que não poderia
ter relações sexuais com o namorado. Ah, mas eu pensei que se era namorado, podia. Sabe o que é isso? A Bíblia fala assim: vocês têm nome de que vives, mas está morto. Eu queria deixar uma palavra importante, vai ser importantíssimo para nós amanhã. Estamos concluindo. Mateus 24:1 diz o seguinte: que haverá então grande tribulação ou grande aflição. A palavra tilifes. Tribulação, opressão, angústia, aflição. Muitas pessoas confundem essa palavra com peirasmos, que também está falando assim: livrarei da hora da tentação. Teste, prova, tentação, experimento. Essas duas palavras são distintas. Ou seja, elas não estão falando da mesma coisa. Entende? Isso aqui amanhã a gente vai esclarecer melhor. Mas o que eu estou dizendo é para quem tiver acesso ao texto grego, dá uma conferida. Mateus 24, a palavra tribulação, e a palavra tentação é peirasmos, está falando de outra coisa, porque muitas pessoas às vezes usam o Apocalipse 3:10 para distorcer o Mateus 24. Não digo distorcer com malícia, porque às vezes ele leu um comentário que fez isso, e aí isso acaba gerando aquele tal do óculos teológico que eu disse, que quando você coloca ele, não consegue ler o que está escrito. Jesus fala assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Ou seja, a grande tribulação não vai ter nada pior do que ela. Não é assim, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nada vai ser pior. E aí no verso 21 de Mateus 24, fala que vai haver uma grande tribulação. E aí no verso 29 fala assim: logo, depois da tribulação daqueles dias, depois da tribulação, olha os sinais: o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu. Não é a lua de sangue que fica vermelhinha, não. Ela vai acabar, vai apagar. O sol vai escurecer. Não é que ele vai acabar, porque o sol e a lua são eternos, tá? Deixando isso claro. O sol vai escurecer, a lua também vai escurecer, ela não vai dar sua luz, ela vai ficar toda escura, e as estrelas cairão do céu. Ou seja, você olha para o céu, você não vê sol, não vê lua e não vê estrela, está um breu. Aí de repente, como um relâmpago brilhando naquele céu escuro, Jesus aparece, todo olho verá. Mas isso é depois da tribulação daqueles dias. E ele fala: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Elas não vão se arrepender, elas vão se lamentar. Você lamenta assim: poxa vida, é ele, chegou, é verdade. E ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande brilho, grande glória. Sobre as nuvens. Se você pegar o texto de Tessalonicenses que fala do arrebatamento, é exatamente isso aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, agora transformados, seremos arrebatados, e Ele vai estar nas nuvens, para encontrar com Ele nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando Jesus sobe lá no Monte das Oliveiras, a Bíblia fala que Ele subiu e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Depois Ele volta, e aí todo mundo vê. E Ele enviará os seus anjos, estou continuando a leitura, com rígido clamor de trombeta. Lembra da trombeta que vai ser tocada no arrebatamento? Os quais, o que os anjos vêm fazer com Jesus? Ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Eles vão reunir. Qual é o propósito do arrebatamento? Simples. O propósito do arrebatamento é reunir o povo de Cristo aonde Ele está. Ele vai estar lá sobre as nuvens, sobre o Monte das Oliveiras, e aí todo mundo vai ser levantado aqui do Brasil, da África, da Ásia, todo mundo. Os anjos vão fazer essa colheita e vai nos reunir para encontrar com Cristo nos ares. Aí, depois,
Ele, como cavaleiro do cavalo branco, vai estar sendo seguido por nós, um exército vestido de vestes brancas, para concluir a batalha. Eu só queria apresentar para os irmãos isso aqui, da onde eu conheço o pastor Cássio há muito tempo, né? E eu queria apresentar para vocês isso aqui, ó. Curso Bíblico Online é o meu canal no YouTube, eu e o pastor Rafael lá do Japão. Então a gente tem esse canal. Qual é o propósito? A gente tem um propósito de, até onde Deus permitir, estar pegando capítulo a capítulo, porque sempre eu tive muitos alunos onde eu trabalho, e eu falo assim: ei, está lendo a Bíblia? Ah, eu leio, mas eu não entendo. Eu leio, mas sempre esse argumento. Então, eu pensei assim, eu vou começar a explicar a Bíblia, para quando eles falarem que lê e não entende, falar assim: então, você vai acompanhar a leitura. Lê Gênesis 1, aí depois você vai para Gênesis 1. Lê Gênesis 2, aí você assiste a explicação. Não importa se você sabe pouco, eu uso uma linguagem muito simples, mas não importa se você sabe muito, você vai ser alimentado de um jeito ou de outro. Não importa se você é teólogo, se você tem bacharelado, se você conhece muito, das duas formas. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos fazer um trabalho de explicar a Escritura no passo a passo. Então a gente já está em Gênesis 40 agora, e eu tinha dado uma pausa para poder terminar o livro de Apocalipse, porque o pessoal pediu, né? Vai para o Apocalipse, aquela pressa. Voltei e deixei para o pastor Rafael, só fiz até o Apocalipse 11, aí a parte mais complicada, eu falei: agora você assume aí. Eu voltei, e aí a gente vai fazer o Gênesis. Aqui nesse site que a gente tem, é para poder baixar materiais. Essa apostila do Apocalipse, apostila de discipulado e outros materiais todos são distribuídos lá para você baixar, para estudar com a sua família, estudar particularmente com a sua célula na igreja, os irmãos. E eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês. Estaremos amanhã vamos estar falando sobre, nós temos ainda para falar sobre o Apocalipse em Daniel, a grande tribulação, e para fechar com chave de ouro, o milênio, que vai ser fundamental esse estudo sobre o milênio, que é muito pouco estudado, né? Embora algumas bíblias de estudo tenham isso no rodapé, a igreja até compreende que vai existir, mas não explica isso muito em escola dominical, no estudo bíblico, nas pregações. Então vai ser um prazer estar com vocês. Pastor Cássio. Amém, irmãos? Graças a Deus. Quem recebeu a palavra de vitória? Gosto de falar, pega a tua palavra de vitória. O Evangelho é a palavra de vitória. Amém? Porque o Evangelho nos faz vencedores. Isso é a palavra de vitória. Nós vamos ter um lanche agora, tá? Depois de uma palavra dessa, palavra espiritual, vamos comer o físico. Amanhã, 19 horas, né? Demorou mais hoje porque, como ele falou, tem que dar o fundamento. Amanhã já vai entender aquelas bestas de Daniel, de Apocalipse, os animais, tudo conectado, irmãos. Quem gosta de filme, né? Lançamento. Apocalipse é o mais atual que existe, está acontecendo hoje, mas tem que se conectar no que está acontecendo. Igual Daniel, ele leu Jeremias e entendeu, é agora. Aí ele se posicionou e orou, que a gente possa também entender o tempo que nós estamos vivendo. Amém? Então amanhã é 19 horas e domingo vai ser às 17h30, porque vão ser 2 mensagens seguidas. Vamos orar um pouquinho ainda? Pai, te louvamos, te bendizemos por ter aguardado esse ambiente aqui. Em especial quero orar pelo filho do Mário. O Senhor vá ao seu encontro agora, Senhor, e venha com providência. Nós cremos que o Senhor escuta a nossa oração. O Senhor sempre nos escuta. Então, Senhor, venha ali com providência na vida do filho do Mário. Senhor, e traga cura para ele. Ó Senhor, guarda a nossa retaguarda também nesse final de semana, de todo ataque maligno, de todo empecilho, Senhor. Nós queremos receber nossa palavra, aquilo que o Senhor quer dar para nós. Possamos voltar tranquilo para nossa casa e essa palavra possa ter caído em boa terra. E nos traga amanhã aqui, Senhor, que nada possa nos impedir. Esse é o nosso rogo, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos comer ali.